noite, irmãos, tudo bom? Fui orientado a ficar sentado aqui, até que o socorro chegue para o Cleito. Você está bem, irmão? Está bem mesmo? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, diga como é bom estar aqui com você, como você está bonito, você está cada vez mais magro. Diz para ele, fala. O que você está fazendo para emagrecer tanto assim? O brabo é que você chega no cara, aí o cara emagreceu um monte, aí você espera ouvir assim uma fórmula mágica para você poder aderir a ela. Aí você fala, cara, o que você fez para emagrecer? Ele, fechei a boca. Sem graça demais essa resposta, não é? Ela é sem graça e dolorida. Irmãos, boa noite para vocês. Prazer estar aqui de novo com vocês. Nós estamos caminhando para um possível encerramento desse assunto, embora se nós tivéssemos aqui um ano para falar sobre a nossa origem, nós não conseguiríamos concluir tudo que a gente tem para dizer e todos os assuntos que vão surgindo no decorrer do nosso estudo. Parece que é uma compreensão infinita de entender a nossa origem. Porque Deus tem dois planetas. Deus tem o planeta do Gênesis e Deus tem o planeta do Apocalipse. São dois universos completamente distintos e sempre que a gente vai olhar para o universo de Gênesis, a gente nos remete à nossa origem. Você está aqui comigo, amém? Quando a gente olha para o universo de Apocalipse, parece que a gente está olhando para o nosso futuro, que consequentemente também é a nossa origem. É doideira, né? Então, é um infinito esse assunto. Você olha para Gênesis e você compreende que você nasceu ali. E você olha para Apocalipse e você permite que aquele não é o fim, aquele é o início de algo. Ali, de fato, é a sua origem, porque a Bíblia diz que o Senhor nos elegeu nele muito antes da fundação do mundo. E então, antes que o Senhor dissesse qualquer coisa, o Senhor disse, haja cruz, antes de dizer haja luz, e isso nos remete a uma origem bem interessante. Eu queria orar, queria que você fizesse uma oração nesse instante. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esses irmãos que estão aqui, muito obrigado por os irmãos que vão assistir esse vídeo pelo YouTube, ou que estão nos assistindo agora através da internet. Muito obrigado, Deus, por cada um desses irmãos. Muito obrigado pelo interesse deles, muito obrigado pela sede deles. Senhor, contempla a nossa sede nessa noite, contempla a nossa fome nessa noite. Sede de Ti e fome de Ti, Senhor. Sede de conhecer a Tua justiça, sede de entender quem é o Senhor e o que o Senhor quer de nós, entender como o Senhor se comporta, como o seu coração se inclina para nós e, de alguma forma, Senhor, a partir desse entendimento, deixar que o nosso coração também se incline para o Senhor. Senhor, no nome de Jesus, vem com a Tua graça aqui nesse lugar, vem com a nuvem da Tua revelação sobre nós, nos instruindo e nos conduzindo, Deus, a cada vez mais nos apaixonarmos pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe a liderança dessa casa, abençoe essa casa, guarde esses irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, na nossa ida para a África agora, o nosso guia lá, nosso motorista e guia, foi o pastor Adonias, que é o pastor da MCM, genro do José Rodrigues. E eu fui informado hoje que ele voltou de lá depois de 45 dias. Ele voltou de lá sentindo algumas dores muito fortes no corpo e hoje ele foi detectado com uma malária muito cabulosa mesmo. E ele é um touro, né, o Adonias. E eu falava, a gente passando repelente toda hora. Ele, não, aqui. Ele morou lá 2 anos e nunca pegou malária. Então agora em 45 dias ele voltou com uma malária muito complicada. E o pessoal está fazendo um movimento de oração pela vida dele. O nome dele é Adonias. Eu queria que nós orássemos um instantinho por ele. Pode ser, irmãos?
Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Adonias na sua presença e nós pedimos ao Senhor que o visite nesse instante, Senhor. O Senhor toca no seu corpo, restaura o seu corpo. Pai, nós repreendemos a malária do seu corpo. Nós repreendemos tudo aquilo, Senhor, que não foi o Senhor quem trouxe. O Adonias é seu filho, o Adonias é um servo do Senhor. O Adonias precisa estar bem para continuar dando as respostas que ele vem dando ao seu reino. Deus, em nome de Jesus, visita-o nesse instante, Senhor. Nós declaramos vida sobre ele. Nós declaramos a unção do teu Espírito sobre a vida do Adonias, que haja vida sobre o seu corpo, que o sopro do Todo-Poderoso agora o livre e o liberte, Senhor, de todo o mal, de toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, nós nos unimos agora com os irmãos que também intercedem por esse seu servo, por esse pastor, por esse seu filho, Deus. Nós declaramos agora cura sobre o Adonias, em nome do Senhor Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, como eu disse, estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Durante todo esse tempo, a nossa ideia é trazer um pouco do conceito da origem para você, entendendo que você só vai entender o seu destino se primeiro compreender a sua origem. Se você entender de onde você veio, vai ficar muito mais simples para entender para onde você tem que ir. Amém? Quantos estão aqui pela primeira vez? Levante a mão. Levanta a mão assim para mim te ver. Quantos estão aqui desde o início e nunca faltou nenhuma aula? Levante a mão assim. Glória a Deus pela tua vida. Até aquele rapazinho ali, ele levantou a mão também? Esse aí é mesmo, rapaz. Faltou uma? Pô, não vai dar para ele. Eu posso levantar agora, cara? Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Irmãos, olha só. Na primeira aula aqui, na primeira instância, a gente falou um pouco sobre o Evangelho eterno. O modo como Deus se comunica a partir da criação, certo? O propósito de Deus em criar o universo de Gênesis. Diga para quem está do seu lado, o universo de Gênesis. A gente vai falar sobre um outro universo, mas a princípio a gente está falando desse universo, descrito em Gênesis capítulo 1. Nós falamos sobre o hiato, nós falamos sobre o intervalo, onde alguma coisa acontece, e nisso que acontece no prisma da eternidade é o que determina então a escolha dos anjos que permanecem eternamente com Deus, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, amém? E nós também entendemos porque aqueles que se tornaram adversários não podem mais retroceder à sua condição original, porque eles negaram um evangelho que lhes foi proposto, que é o evangelho eterno. Tudo que Deus criou anuncia, há uma voz na criação. A Bíblia diz que um dia confessa conhecimento a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não se pode ouvir o som da sua, não há voz, não há som, mas toda a terra pode se ouvir o som da sua voz. É uma coisa meia confusa, meia complexa, mas que nós conseguimos entender, agora falando da humanidade, pela lei, pela graça comum, que alguns sociólogos chamam de marco moral. A graça comum é Deus colocando a eternidade dentro do coração do homem. Pode olhar para cá, esquece essa galera aí, amém? Olha para mim. Deus se coloca dentro do homem, e por isso Calvino diz que é possível. Você é calvinista, pastor? Não, na verdade não sou calvinista e nem arminiano. Para falar a verdade, eu nem sei o que eu sou. Eu acho que os dois estão falando a mesma coisa, amém? A gente vai falar um pouco sobre o ponto de vista teológico de ambos, mas tentando resumir isso, né? Esses dois pontos de vista que acabaram separando a nossa teologia sistemática, principalmente no que diz respeito à doutrina da salvação. Mas, pensando no evangelho eterno, que foi a primeira coisa que a gente abordou, a gente consegue então ter uma percepção de como Deus vai julgar um indivíduo que nunca ouviu sobre o evangelho de Jesus e está lá na Conchinchina fora. Como é que essa pessoa, esse indivíduo vai ser julgado? Ele vai ser julgado com base na graça comum. Eu gosto desse termo de Calvino, a graça comum, partículas de Deus no indivíduo, porque ele me remete a Eclesiastes 3:11, quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem.
Deus se coloca dentro do homem. Então nós compreendemos Romanos capítulo 1, versículo 20, onde a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder, inclusive a sua divindade, claramente são vistos pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então a gente percebe qual a intenção de Deus em relação a toda a criação do universo. Deus cria o universo porque a ideia de Deus é que todos os seres humanos o conheçam. Eu também fiz uma pergunta para você aqui, logo no início, tentando recapitular um pouco para a gente poder entrar no próximo assunto. Por que Deus quer ser adorado? Deus tem a necessidade de se autoafirmar? Ou Deus é um egoísta que quer que todas as pessoas se curvem e se dobrem a Ele? Por que Deus está carente na eternidade, então Ele diz, toda a glória, quer comais, quer bebais, seja para glória de Deus. A Bíblia diz que por Ele, para Ele e dele são todas as coisas, certo? Então por que Deus quer ser adorado? Porque há o intuito, há uma procura de Deus em adoração. Deus procura não uma adoração, Deus procura adoradores. Pessoas que decidam se sujeitar a Ele e pessoas que façam isso não como uma rotina religiosa, mas como um estilo de vida. Eu adoro porque eu sou adorador. O adorador não consegue produzir outra coisa senão adoração, amém? Quer ele coma, quer ele beba. O que ele produz? Adoração. Por quê? Porque ele é adorador. Então Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Agora por quê? Deus é egocêntrico? Concentra todas as coisas nele? Não. Simplesmente porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que adoramos. Se você adora Mamon, você vai ficar parecido com Mamon. Toda a sua vida vai ser uma miséria total. Porque você vai ser um ser humano tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só vai ter dinheiro. Caso contrário, você adora a Deus e, consequentemente, você fica parecido com Ele. A Bíblia diz que a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, de pessoas que têm a aparência dEle, a imagem dEle, a tissalém dEle. Nós falamos também sobre o prisma do Éden. Quando Adão cai, Adão não entendeu que caiu. O problema de muitas pessoas que caem é porque elas não entenderam que caíram. A queda não é quando o escândalo aparece. A queda é quando você entra no processo da queda. Quando você starta a queda, quando você deixa de fazer coisas que você nunca podia ter deixado de fazer. Então você entra no processo de queda. Qual é o prisma do arrependimento? A mensagem do reino é arrependimento, certo? Certo, irmão? Vocês estão aqui? A mensagem do reino de Deus, embora eu ainda esteja no Evangelho eterno, mas a mensagem do reino é o arrependimento. O arrependimento do quê? Você pode me responder? Do que nós devemos nos arrepender? Quem pode me falar? Dos nossos? Só dos nossos pecados? Hebreus capítulo 6 diz que o nosso arrependimento é o arrependimento das obras mortas. Hebreus capítulo 5 e 6 fala dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E quando a Bíblia apresenta o primeiro princípio elementar, a Bíblia está falando do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas o que está no topo dessa cadeia de princípios elementares é o arrependimento das obras. O que são obras mortas? Obra morta é tudo aquilo que você produz longe da vontade de Deus. Um exemplo. Eu preciso recapitular isso porque a gente fica muito tempo sem se ver. É possível fazer o bem sem amor? Me diga. É possível? Onde é que a Bíblia explica isso?
Eu posso fazer o bem para alguém, e não tem nada mais satânico do que fazer o bem para ficar bom. Eu posso fazer o bem, e a base dessa ação pode não ser o amor? Posso? Onde a Bíblia diz que isso pode acontecer? 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia diz que você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, isso é um barulho infrutuoso. A Bíblia diz que você pode vender todas as suas propriedades e distribuir aos pobres. Mas sem amor, isso é nada. É uma obra morta. Então, do que eu devo me arrepender? Dos meus pecados? Não, de tudo que eu produzi sem Deus. Tudo que eu produzi sem Deus é obra morta. Por isso a Bíblia nos traz na lei da graça, e nós vamos falar da graça. Nós falamos sobre o Evangelho eterno, nós falamos sobre o reino, e nós vamos falar sobre a graça. Talvez isso seja uma introdução para falar da graça. Mas eu quero falar sobre outro assunto que remete também ao reino. Se der tempo, se a gente conseguir, e vai dar certo, vamos falando. Mas olha só, na graça, a princípio parece que a gente está mais folgado, é ou não é? Quem já ouviu muito essa palavra? Graça, favor imerecido, vamos surfar no mar de misericórdia e está tudo certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a misericórdia de Deus não é burra. Na graça, o benefício da ignorância, irmão, tem prazo de validade. Na graça agora, parece que fica tudo mais tranquilo, mas fica mais estreito. Porque as leis agora nos apontam para destronar o egoísmo em nós. A Bíblia nos aponta agora para um sucesso que é fruto da sensibilidade ao Espírito, porque agora não é mais, ouviste o que foi dito aos vossos pais. Agora não é mais, eu vos digo, agora é quem tem ouvidos, ouça. Então, na graça, olha só, na lei, o que acontece? Tinha uma placa no jardim, não pise na grama. Olha para mim, irmãos, em nome de Jesus. Na lei, tinha uma placa no jardim, não pise na grama, certo? Porque estava escrito, você não pisava. Mas na graça, Deus tira essa placa do jardim e coloca ela dentro de você. Agora, não pise na grama não é mais uma ordem externa, é uma ordem interna. Fica mais difícil, não fica? Obrigado pelo seu amém. Então, empolgado, irmão. Você está aqui? Vivermos na graça nos aponta para uma sensibilidade e para uma devoção ainda maior. A minha dedicação no meu relacionamento com Deus aumenta. Por quê? Porque a medida de juízo para quem vivia até no tempo reino de Deus, no então chamado reino de Deus, onde Deus ainda não havia liberado a sua graça. O que é a liberação da graça? É a certeza de que Cristo morreu, ressurgiu, está à direita do Pai, mas não nos deixou sozinho. Ele nos enviou o seu Consolador, e agora o mesmo Espírito que prescruta as profundezas de Deus habita em você. Por isso não tem mais uma placa escrito, não pise na grama. Agora a unção que está em você te ensina todas as coisas. E parece que isso fica mais tranquilo, mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso arrependimento agora não é o mesmo arrependimento que João anunciava. Porque quando João dizia arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, voltem a Israel, techuvá. O Leandro falou isso aqui na aula passada. Ele disse techuvá, ou seja, voltem à origem, voltem ao início. Mas agora a graça, ela nos dá uma condição plena em Deus e consequentemente a nossa responsabilidade aumenta. Então agora não está dizendo mais voltem a Israel. Agora, irmãos, na graça, o seu temor não é mais pelo fracasso. O seu temor é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque isso é obra morta. Vocês estão aqui, irmãos? Então o convite de Deus é o convite para viver num lugar onde o favor é imerecido. Mas, consequentemente, isso nos remete a um
nível de responsabilidade ainda maior, porque o nosso relacionamento aumenta. O Espírito Santo é sensível. Sensível. Viver na graça. Por isso Paulo estava tentando ensinar a graça para os romanos, dizendo, Romanos capítulo 6, nós não vamos falar especificamente sobre a graça, nós vamos terminar na próxima aula, mas eu queria introduzir esse assunto para falar sobre, se bem que tomara que eu dê conta de falar, sem entrar nesse eixo de graça, porque irmãos, hoje nós anunciamos uma graça sem vergonha, é ou não é, irmãos? Sim ou não? Nós vivemos sobre a tirania de uma graça vagabunda, que trata Deus como um otário, que torna Deus o nosso empregado, e não nosso Senhor, que nos perdoou uma dívida impagável. E aí agora a graça, o pessoal diz assim, usa, né, até os textos do Velho Testamento, Deus me dá enquanto eu durmo, né? Deus te dá enquanto você dorme. Tá bom, irmão, Deus te dá enquanto você dorme, mas você precisa acordar para dar alguma coisa para Deus. Certo? Porque tudo é para Ele, por Ele, e está na Bíblia. Então, irmãos, voltando à recapitulação da ordem, nós falamos sobre o Evangelho eterno e a comunicação de Deus a partir da criação do universo. Nós falamos sobre a origem de Lúcifer e sobre a pregação de Deus na eternidade, certo? Você que não estava aqui, você deve estar boiando, pensando, pô, onde é que está isso? Está tudo no YouTube. Irmãos, para nós é muito complicado, às vezes, a gente tocar algumas coisas como nós gostaríamos, certo? Nós vamos rever algumas coisas, mas para nós é muito complicado dar a atenção que nós gostaríamos de dar. A igreja também não pode fazer isso, porque tem muitos outros compromissos, envolvendo muitas outras coisas. Mas nós gostaríamos de dar uma atenção maior para esse conteúdo, porque eu sei que quando fica um distante do outro é difícil, não é, irmãos? Absorver tudo, pegar tudo. Nós estamos finalizando uma série de DVDs que vai estar aqui para você à disposição, para você que está desde o início, a preço de custo. Vamos passar esse DVD para você a preço de custo, para você ir recapitulando todas essas coisas. Talvez você não consiga ver no YouTube, enfim, mas nós vamos montar uma série de DVDs. Tomara a Deus que na próxima aula a gente já consiga trazer, então você vai poder acompanhar toda essa sequência de ensino. Evangelho eterno, a pregação de Deus para a eternidade, porque não existem anjos caindo até hoje, por quê? Porque Satanás não pode ser perdoado, porque então ele se torna Satanás. O que Satanás deseja, o que Deus nos entrega, Salém, semelhança, amém? Imagem e semelhança. Tudo que Deus fez em 5 dias. E a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus faz tudo em 5 dias. No 6º dia, Deus apresenta Adão, que era a imagem de Deus. Quando a criação via Adão, a criação via Deus. Isso é sublime. Depois, irmãos, a gente vê essa proposta de Deus migrando, né? O Leandro deu um salto muito louco, o Leandro é muito profundo. E você fica aí uma semana para entender o que ele fala, né? Diluindo tudo que ele fala. Eu estava agora num lugar, numa conferência de missão integral lá em Recife, e aí estava Ed René, Ariovaldo, Carlinhos Queiroz, o Antônio Carlos Costa, uma rapaziada, rapaz, eu pensei que meu dedo ia explodir no iPad, e você fica assim mais ou menos uma semana para poder entender e processar tudo aquilo que eles estão falando. De 5 minutos que ele fala num fórum, você faz 2 aulas, sabe? A sua mente vai viajando por lugares. O Leandro deu um salto para a proposta do reino de Deus, e quando o reino vem a partir de João Batista, certo? O anúncio de João Batista. Eu queria falar um pouco com você sobre algo que eu estou escrevendo e que tem tudo a ver com a proposta do reino. Porque se a gente não entende o coração de Deus em relação a isso, talvez a gente não consiga entender o reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? O reino de Deus devia ser a primeira coisa que um cristão devia aprender a buscar. Primeira coisa.
Nós tratamos o reino de Deus como um assunto muito complexo e profundo, mas na verdade o reino devia ser o primeiro assunto que todo cristão convertido ou recém-convertido deveria aprender. Por quê? Porque no reino de Deus há provisão plena, certo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Quantos estão felizes em estar aqui, diga aleluia. Mateus capítulo 6, melhor dizendo, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 25. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste, que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, Jesus introduz nesse texto o início de uma caminhada cristã. Jesus introduz nesse texto o início de uma trajetória de fé. Quando você inicia a sua caminhada de fé, então esses são os pré-requisitos do Senhor. O Sermão da Montanha traz os princípios elementares da doutrina de Cristo mencionados em Hebreus capítulo 5 e 6. Um dos princípios é a fé em um Deus que é muito mais do que um líder religioso, mas é um pai provedor, amém? Então, o primeiro relacionamento no início de uma caminhada de fé, não é um relacionamento simplesmente com um líder da religião em que você está aderindo, mas é o relacionamento com o Pai, certo? Quando você então introduz na sua caminhada, a ideia é que você busque o governo desse Pai. O seu Pai é rei, diga aleluia. O seu Pai é rei, então quando você recorre a um Pai, quando você entende a sua filiação por meio do Cristo, você entende que o seu Pai é rei, e o reino de Deus, embora há definições muito precisas na Bíblia e por outros irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas o reino de Deus, de uma forma muito simples para nós o definirmos, o reino de Deus é Deus reinando. É Deus governando a sua vida. É Deus governando as suas emoções. É Deus governando o seu namoro, é Deus governando a sua empresa. É Deus governando tudo o que você faz ou tudo o que você vier a fazer. O reino de Deus é um lugar onde as obras mortas não podem ser produzidas. Porque tudo que eu produzo fora da tutela e da autoridade de Deus é morto.
O reino de Deus é um lugar onde Deus plenamente reina. Se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, a palavra justiça vem da palavra tzedaká, nós vamos falar sobre ela mais para frente, mas nos remetendo ao reino de Deus, à ideia de Deus. Numa caminhada inicial de fé, qual é o envolvimento aqui de um indivíduo que recorre a essa fé? Ele vai se relacionar com Deus, com o chefe, com Deus que quer vários operários, é isso? O que esse Deus é? Todo o contexto aqui está relacionado com o quê? Com um Deus que é Pai. Diga, Deus é Pai. É impossível compreender o reino de Deus, é impossível compreender a nossa origem, não olhando para Deus na perspectiva de Pai. Nós não vamos conseguir. Qual é a maior semelhança que o homem tem para com Deus? O homem agora tem a imagem de Deus, o homem tem a semelhança de Deus, porque o homem tem uma capacidade criativa. Mas o sino da semelhança entre nós e o Senhor é a nossa capacidade de gerar outra vida. Desenvolvermos maternidade e paternidade. Qual que é a ideia inicial de Deus? Deus faz um pai e uma mãe, certo? Deus faz um apóstolo e um profeta? Faz? Não, Deus faz um pai e uma mãe. Diga, Deus fez um pai e fez uma mãe. Por que você acha, irmão, que todas as tentativas do diabo é desconfigurar completamente o senso de família? Porque quando nós perdemos esse senso de família, ou quando nós perdemos a compreensão acerca da família, consequentemente nós perdemos o senso de comunidade. E o reino vai ficando cada vez mais distante de nós. Nós passamos então a enxergar Deus como alguém que fez inúmeras promessas e nós, como bons operários, estamos trabalhando para alcançá-las. Deixa eu tentar ser mais claro. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre família. Deixa eu te dizer uma coisa. Para nós entendermos, nós entendemos e compreendemos o amor incondicional de Deus a partir do Evangelho eterno, certo? O amor incondicional de Deus. Deus se projetando ao homem através de tudo que Ele faz. Por isso Deus vai vir um dia e vai tomar todo este universo e vai tornar a terra perfeita, porque ela é a nossa herança. Esse é o primeiro sino do anúncio do Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus poderoso, que abriu o Mar Vermelho há muitos anos atrás. Não foi hoje que Ele abriu. Eu já conheço o roteiro dessa parada. Está tudo aqui, eu me relaciono com esse livro. Então, irmãos, você compreende então o Evangelho eterno, que é a comunicação de Deus. Você compreende agora o reino de Deus. E o reino de Deus só pode ser compreendido na perspectiva do Pai. Não de um Deus, mas de um Pai. Por que reino? Porque Deus quer uma família. Quando você compreende então a perspectiva do reino, na perspectiva do Pai, você então pode entender a graça. Porque na graça é um lugar que você se vê como um filho. Se você entende o reino, e você não entende que você é filho desse reino, você se torna talvez só um operário. E nós entendemos a igreja muito mais como serviço do que como comunidade. Eu sei que talvez não faz o mínimo sentido tudo isso para você, mas a gente vai para frente. Êxodo capítulo 20. Vamos ler esse texto. Esse texto determina a aliança entre Deus e o povo de Israel, certo? Então falou Deus
todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses de diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias, versículo 10, mas o 7º dia do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas postas para dentro. Porque em 6 dias, versículo 12, esse é o nosso texto. Honra teu e tua, para que se os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, esse é então o primeiro mandamento com promessa, certo? Amém? Esse é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o primeiro mandamento onde Deus diz: se você fizer isso, algo vai acontecer na sua passagem pela terra. Alguma coisa diferente vai acontecer, você vai se destacar entre os outros. O que Deus estava querendo fazer quando Ele atribuiu uma promessa? A honra, direcionada e dada ao pai e à mãe. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava, nesse texto, estabelecendo quais são as maiores autoridades na terra, no ponto de vista dele. No ponto de vista de Deus, as maiores autoridades na terra são um pai e uma mãe. Por isso, quando Deus desenvolve e cria todo o projeto do universo, Deus faz um pai e uma mãe. Vocês estão aqui? Quando Deus então diz: olha, honra o teu pai e a tua mãe, sendo assim, eu vou prolongar os seus dias na terra. Deus estava dizendo: olha, essas duas figuras, elas sobrepujam a função de sacerdote, de sumo sacerdote, de apóstolo, de profeta, de qualquer outra função. O maior encargo na Bíblia, ou seja, aquilo que mais expressa a minha imagem, é o exercício da família. É a família. Não existe nada que evidencie mais a Deus do que o relacionamento familiar. Por isso as nossas famílias são tão atacadas em uma nação cujo evangelho cresce. Todas as vezes que Israel se perde, todas as vezes que Israel deixa de ser governada por Deus, Israel perde completamente a perspectiva e o prisma de família. Israel deixa de ser família. Israel adere a outros caminhos, se sujeita a outras verdades, e Deus sempre vem trazendo isso à tona. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, para nós compreendermos o reino de um Deus, nós precisamos compreender esse Deus. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Se você está anotando, anote isso. Deus é uma família, amém? Deus é um pai e um filho e um Espírito Santo. Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Quando Deus disse que a melhor forma de nós expressarmos seria nós sermos uma família, por isso Jesus ora: Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Por isso nós temos tanta dificuldade na unidade do corpo de Cristo, porque nós enxergamos a igreja como serviço, e nós somos meros operários desse corpo. A maior dificuldade de um pai é fazer com que os seus filhos entendam que são irmãos. Quando o Senhor nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar na perspectiva do Pai, e Ele nos ensina a orar de uma forma comunitária. Ele diz: o Pai nosso. Se o Pai é nosso,
o pão não é só meu, o pão é nosso. Se o Pai é nosso, o perdão não é só para mim, é perdoa-nos, porque nós somos uma comunidade. Vocês estão entendendo? Se nós não entendermos o prisma família de Deus e a comunidade de Deus, e não nos vermos como parte da família de Deus, a comunidade de Deus, consequentemente o reino de Deus vai ser um ativismo sem propósito e infrutuoso. Nós vamos construir uma Babel. Quando Babel é construída em Gênesis capítulo 11, Babel contrapõe a uma ordem de Deus em Gênesis 9:1. Quando Deus diz, olha, vá por todo o universo, leve a vida. Você com a sua família, Deus salva a família de Noé. Então Deus diz, olha, vá com a sua família, levando vida a todos os lugares que você puder. Multiplique, eu estou começando de novo. E o primeiro a se arrepender na Bíblia não foi um homem, foi Deus. O primeiro exemplo de arrependimento, biblicamente falando, foi um exemplo dado por Deus. Deus decidiu voltar à origem, Deus decidiu voltar ao início. E se você assistiu às aulas passadas, você sabe qual é o arrependimento atribuído a Deus, é a palavra techuvá. Mas então, irmãos, quando Deus dá essa ordem em Gênesis 9:1, Gênesis 11 contrapõe com essa ordem de Deus, porque o povo constrói uma torre e uma cidade. Qual era a ideia deles a partir dessa construção? Não se espalharem, não se expandirem. Diga comigo, autopreservação. Então eles se reúnem em nome do quê? Da autopreservação, certo? Quando nós nos reunimos em nome da autopreservação, há um risco muito grande. Deixa eu te dizer uma coisa. Babel. Quando eu digo Torre de Babel, você imagina um prédio de quantos andares? Eu queria que vocês se manifestassem agora. Qual o tamanho que você imagina a Torre de Babel? Nós imaginamos um arranha-céu, é ou não é, varão? Fala a verdade. A gente imagina um arranha-céu que Deus olhou lá e falou assim, meu Deus, o povo está aqui já no meu solado. É ou não é, irmãos? Qual o tamanho que você imagina, Babel? Fala para mim, diz aí. Manifesta aí. Quem não falar nada vai ter o nome riscado do livro da vida. 100 andares, maior que a Torre Gêmea. Fala aí. Aqueles dois ali, inseparável lá. Fala aí para mim aí, qual o tamanho de Babel, nego? A ideia que a gente tem é que Babel era um prédio gigantesco. Olha para cá, irmãos, para de olhar para o Cleiton, eu sou bem mais bonito que ele. A ideia que a gente tem é que Babel seja um arranha-céus, e que Deus olhou de lá e ficou com medo da construção. Com medo não, porque Deus não tem medo, mas Deus ficou receoso com a construção deles. É ou não é, irmãos? Fala a verdade, olha para mim aqui, ó, para mim, para Diogo. É ou não é? O que Deus, então, digamos assim, qual que é a rejeição de Deus? O tamanho da torre ou a autopreservação? A autopreservação, sabe por quê? Babel era um prédio de 3 andares. Babel era um prédio entre 3 a 4 andares. Então você acha que naquela época eles teriam, capacidade de construção civil para fazer uma torre tão alta? Você acha que eles iam ter tecnologia? Você acha que eles iam ter ferramenta, acesso a tantas coisas para fazer uma torre tão alta? Então Deus, que mede o céu com a palma das mãos, que chama as estrelas pelo nome, agora descobriram uma estrela. Ontem eu estava estudando com a pastora, domingo, eu, a pastora e o pastor lá em Curitiba, aqui, Ministério Revivo, um abraço pessoal se estiver assistindo. A gente estava vendo uma matéria que anunciou uma estrela de diamante do tamanho do universo. Ela é do tamanho da terra, irmão, feita de diamante. Então, Deus que faz um outro universo de diamante, um Deus que cria todas as galáxias, Deus criou todo um sistema no segundo céu, que nós chamamos, biblicamente falando, o segundo céu. Deus criou todo um sistema que até hoje eles estão estudando para entender. Deus cria o universo com um propósito: anunciar que Ele é Deus.
Agora, um Deus que cria tudo, você acha que Deus vai olhar lá da glória, num trono dele, e vai olhar para um predinho de 3 andares e vai ter algum receio? Uma mixaria sabe, uma currutela. Imagina a construção, a parede sem prumo, era um negócio terrível, era Babel, era confusão. Deus olha para aquele negócio e fala: cara, preciso descer lá, eu preciso ir ali. Eles não estão entendendo, porque a ideia de Deus era tocar a terra, e não que as pessoas chegassem ao céu, porque céu é onde Deus está. Se Deus expulsar os demônios do inferno e apagar o fogo, lá vai ser o céu. Decidir morar lá vai ser o céu, irmão. Porque céu é onde Deus está, inferno é todo lugar que Deus não pode estar. As pessoas que vão para o inferno são as pessoas que já estão no inferno, já escolheram viver sem Deus. Quando Deus olha então e vê aquela construção, vocês estão aqui comigo, irmãos, amém? Quando Deus olha e vê aquela construção de 3 andares, sabe qual era o cuidado de Deus? Nos livrar de uma comunhão em nome da autopreservação. Porque quando a fome viesse, não haveria vida em nenhum outro lugar da terra. Porque qual era a ordem em Gênesis 9:1? Leve a... Irmãos, tem que participar aqui comigo, irmãos, amém? Fica ligado, se desliga aí do Mar Vermelho e vamos aqui. Qual era a ordem de Deus em Gênesis 9:1? Leve vida para todos os lugares da terra, sim ou não? Eles decidiram se reunir em um lugar só, certo? Quando a comida acabasse, o que eles iam fazer? Se devorar uns aos outros. Eles iam se devorar uns aos outros. A comunhão em nome da autopreservação faz com que a gente se mate. Por isso que hoje, na nossa igreja, chamada Igreja Evangélica Brasileira, os vídeos de maior visualizações no YouTube, produzidos pela igreja, são os vídeos onde um pastor está matando o outro, e o outro está respondendo. Sabe por quê? Porque nós estamos nos reunindo em nome da autopreservação. A ideia é que o nome de alguém seja célebre, porque nós entendemos a igreja como um serviço. Nós somos operários, nós não somos família, nós não somos irmãos. Nós não aprendemos a orar de forma comunitária e nós perdemos completamente o senso de comunidade. O outro agora é o outro, não é mais meu irmão. Então, quando Deus olha para aquela construção de 3 andares, sabe o que Deus pensa? Eu amo tanto eles, e se eu não fizer alguma coisa, eles vão se matar. Eles vão se matar. Eles vão se autodestruir. Eles estão querendo se preservar. Olha para mim, irmãos, a única maneira de você preservar a vida é gerando vida. Sabe por que o Mar Morto é morto? Não há vida no Mar Morto, não há peixe, não há vida, nem os pássaros voam sobre o Mar Morto. O Mar Morto só recebe água, ele não distribui água para lugar nenhum. A única forma de ter vida é dando vida ao outro. Por isso eu não consigo entender o reino de Deus sem a perspectiva da comunidade e da família. Vocês estão aqui, irmãos? Êxodo 20, versículo 12. Deus está respaldando os maiores encargos, as maiores funções que podem ser desenvolvidas por um ser humano. A função de pai e mãe. Por isso, mulheres, olhem para mim. Se você talvez não consegue desenvolver nada na sua comunidade, cujas pessoas aplaudam e celebrem o que você está fazendo, saiba de uma coisa: o que Deus vai celebrar é a sua função de mãe, porque isso foi o de mais precioso que Ele te entregou. Por isso a Bíblia diz que a mulher sábia edifica uma casa. Qual que é a ideia de Deus em relação à família, à sua casa, à sua família? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Eu vou tentar que esse primeiro período a gente fale um pouco sobre esse conceito de família, e depois eu quero mostrar para você como Israel perdeu essa perspectiva de família. Consequentemente, Israel perde o entendimento acerca do plano de Deus em constituir, através de Israel, uma família, não um grupo de operários. Deus não quer súditos, Deus quer filhos.
Nós não somos trabalhadores de um reino, nós somos filhos de um reino. Se eu não entendo isso, eu vou ter dificuldade de entender a graça de Deus. E eu vou viver sobre o regime da culpa, e não sobre a consciência de queda. Alguém que vive sobre o regime de culpa, Adão. Adão vive sobre o regime da culpa. O que que Adão faz? Quando Deus o indaga acerca do pecado. Não foi, olha para mim, irmãos, não foi eu que pequei, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa é a atitude de alguém que vive sobre o regime de culpa. Alguém que vive sobre o regime da graça é alguém que tem consciência de que caiu. O que que acontece com Zaqueu quando o Senhor vai à casa dele? Jesus prega para ele? Não, Jesus só diz: eu vou comer na tua casa. Através da graça que Jesus inseriu naquele lar, a salvação, e a salvação é pela graça. Quando Jesus diz, salvação chegou a essa casa, sabe o que Jesus estava dizendo? A graça invadiu os ambientes dessa casa. Quando a graça chega, a graça nos dá a consciência da queda. Por isso Zaqueu diz: eu vou restituir 4 vezes mais aos irmãos aos quais eu defraudei. Quando nós não entendemos o prisma da comunidade de Deus, e para entender isso no micro, eu preciso entender o maior encargo que Deus estipula e estabelece nessa terra: pai e mãe. Não há função mais sublime do que essa. Por isso o diabo trabalha contra as famílias do Brasil. Por isso o diabo trabalha contra as famílias da Europa. Porque sempre que se perde o senso de família, se perde o senso de comunidade. E nós nos tornamos só operários religiosos, cumprindo uma rotina religiosa, vivendo sobre o regime da culpa e bem distante de uma graça genuína do Cristo. Deuteronômio capítulo 6. Vocês estão aqui, irmãos? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A partir do versículo 1. Nós estamos numa escola, então nós vamos ler bastante a Bíblia. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra, a que passas para possuir. Olha só, irmão, a ordem de Deus é que esses mandamentos fossem cumpridos na terra que eles passaram a possuir. Observe essa ordem de Deus. Esses mandamentos vocês precisam cumprir na terra que vocês vão passar a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Olha, Deus pensando na perspectiva geracional, Deus pensando o conceito família. Ouve, pois, ó Israel, se atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só, irmãos, Deus traz aqui então qual o propósito dele para um lar. Qual o propósito dele em dar a terra prometida ao povo de Israel? Instituir e estabelecer uma família. Uma comunidade só pode ser uma comunidade a partir da perspectiva de família. Israel carregava esse encargo tão grande que o exército de Israel eram famílias. Quando as trombetas tocavam, as famílias se transformavam em exércitos. Mas Israel sempre foi a ideia de Deus em ter uma família, porque Deus é uma comunidade de 3 pessoas.
Deus expressa para nós o que é ser família e, consequentemente, ser comunidade. Irmãos, Israel perde o senso de família. Primeiro, em Êxodo, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. Quantos aqui são pais e mães? Levante a mão. Glória a Deus, a boa parte. Eu vou falar para você hoje, amém, irmãos? Isso é uma aula onde nós estamos tentando entender um conceito teológico, com base nessa ideia da cosmovisão cristã. É claro que a gente está aprendendo com alguns e tentando adaptar a nossa compreensão da Bíblia. Observe, irmãos, a missão de Deus em devolver Israel para essa compreensão família. Em Gênesis capítulo 50, José faz uma aliança com seus irmãos. José resolve aquele problema. Você já assistiu José na Record também, amém? Amém? Já leu a Bíblia também, certo? Estou brincando, tá, irmãos? Você conhece a história de José, amém, irmãos? Você sabe que ele foi vendido pelos irmãos dele. Você sabe que ele foi injustiçado, né? E ele passou um perreio. José sofreu muito para alcançar aquilo que alcançou. Quando José, então, antes de José falecer, há um concerto aqui em Gênesis capítulo 50, versículo 22, provavelmente está na mesma página aí de Êxodo capítulo 1. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu guarde essa idade, 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Diga família. Diga, Deus prometeu uma terra para uma família. Porque a partir dessa família, Deus queria formar uma comunidade que seria a família de Deus. Deus prometeu essa terra para os três, então, para uma família. Versículo 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de... embalsamaram-no e puseram no caixão no Egito. Olha só o que José estava dizendo. Olha, Deus vai visitar vocês, eu estou cumprindo um propósito aqui no Egito, mas eu faço parte de tudo aquilo que Deus prometeu para Israel. Então, por favor, deixe os meus filhos verem os meus ossos lá na terra. José também tinha já um entendimento sobre a ressurreição. E é uma outra história, não quero entrar nesse assunto, mas de uma forma simples, o que José estava dizendo: olha, levem os meus ossos, que a minha geração entenda que eu faço parte dessa visitação que vai acontecer no futuro. Amém? Só que olha só, Êxodo capítulo 1, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus, e toda aquela, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Preste atenção no versículo 8. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais forte do que nós. Eia, usemos de astutícia para com ele, para que não se multipliquem, e seja o caso que vindo guerra,
eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. Versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço que na tirania os serviram. Irmãos, olha para mim, perceba uma coisa: o não exercício da paternidade, o não exercício da família, enfraqueceu o povo de Israel. E o povo de Israel se enfraquece. Sabe qual é a porta para enfraquecer o povo de Israel? O serviço. Você precisa prestar atenção nisso. O povo de Israel, a maioria dos filhos dos irmãos de Jacó, dos irmãos de José, tinham uma vocação. Sabe o que eles eram? Eles eram pastores. Quando eles chegam no Egito, sabe o que eles se transformam? Em pedreiros. O Egito rouba a sua vocação. O Egito rouba a sua vocação. Você percebe então, irmãos, que Deus lá em Êxodo capítulo 20, Deus estava resgatando o prisma de que a maior função e de que o maior encargo é o de pai e mãe. Porque aqui o povo de Israel tinha perdido esse senso de família. O povo de Israel então agora eram meros operários de um reino que não era o reino de Deus, era o reino do Egito. Quando você trabalha no reino de Deus, sem a perspectiva de família e sem a perspectiva de comunidade, você está trabalhando no reino do Egito e não no reino de Deus. Sem a compreensão de família e comunidade, você trabalha para o Egito. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 19, que Estevão explica bem o que aconteceu aqui. Nós vamos ler mais 2 textos e depois a gente vai dar uma parada. Atos capítulo 7, esse aqui quem falou foi Estevão, filho, sabia? Esse texto que o papai vai ler aqui, quem falou foi Estevão, o seu xará, da Bíblia, sabia? Ele morreu na primeira mensagem, meu filho, mas foi um homem de Deus. Versículo 19, versículo 18, para você ver que eu estou falando realmente daquela história lá, e para você ver que eu não estou inventando, né? Até que se levantou ali outro rei que não conhecia este outro rei, tratou com astutícia a nossa raça e torturou os nossos, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Tratou com astutícia a nossa raça e torturou os nossos pais. Torturou com o quê? Com serviço, ao ponto de fazê-los enjeitar os seus próprios. Qual era a ideia de Deus em Deuteronômio capítulo 6? Que o povo aderisse àquele comportamento como o comportamento da terra prometida, certo? Que eles inculcassem a palavra, que eles amassem a Deus com todo o entendimento, com toda a força, porque era aquela a terra que ele daria para a geração presente, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 2. Você não pode, de maneira nenhuma, nesse texto aqui agora, se esquecer de Deuteronômio capítulo 6. De maneira nenhuma. Você tem que continuar com Deuteronômio capítulo 6 fresco na sua mente. Porque ao ler esse texto, você vai entender tudo. Eu sei que você já está entendendo, mas vai fechar completamente o raciocínio aí sobre essa questão família. Amém? Juízes capítulo 2, versículo 6. Quem achou, diga achei. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de...
e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de... Quem morreu com a idade de 110 anos? Quem morreu? É muita coincidência isso aqui, irmãos. Observe o que acontece. Veja se não é a mesma coisa. Versículo 9. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timané-Tieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Olha para mim. Você percebe, irmãos, que tudo que Israel estava sofrendo, as afrontas que Israel sofria, dizia respeito à família, certo? Você percebe isso? Você percebe que a tentativa do diabo, de Faraó, era matar os primogênitos? Isso é outra história, não vai dar tempo da gente entrar. E a mesma iniciativa lá, quando Jesus nasce, do governador de Roma. O diabo sempre trabalha, ou a história sempre trabalha contra Israel, com o intuito de que Israel perdesse completamente o senso de família. Porque se você não compreende o reino na perspectiva da família, você não vai entender o reino e você vai viver sobre o regime da culpa. Se você não entender que o que Deus estabeleceu no Éden, e nós estamos falando de a origem, diga a origem. E talvez essa seja a maior das nossas origens. Nós somos produto, nós somos criados por um Deus que é uma comunidade de 3 pessoas. Há um grito no coração de Deus para ter uma família. Deus destrói a geração, Deus destrói a terra toda. Quando o ajuntamento deles era em nome da autopreservação, eles estavam se matando. Eles estavam se destruindo. Porque eles estavam se destruindo, Deus então se arrepende. E Deus decide refazer, recriar o universo. E Deus recria o universo usando quem? Uma família. Noé. Os seus 3 filhos. Deus recria todo o universo na perspectiva da família. Quando aquelas águas duraram mais ou menos 1 ano, quando as águas baixaram, e Noé fica 120 anos para construir aquilo. Para construir a arca. Quando as águas baixaram, a ordem de Deus para Noé era: você e a sua família, eu abençoo vocês. Levem vida por todos os lugares. Que tipo de vida Deus estava falando? Que tipo de vida Deus estava falando? Diga família. Essa era a vida que Deus se referia. Deus estava dizendo: olha, sejam fecundos, se multipliquem. Se espalhem como família, se multipliquem como família, sejam família em todos os lugares da terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque vocês vão ser uma comunidade saudável. E se vocês entendem então que Deus fez homem e mulher Deus os fez, e Deus viu que isso era bom, e Deus deu a ordem para que eles se multiplicassem. Quando então as pessoas se reúnem em Babel, em nome da autopreservação, querendo se preservarem, querendo não se multiplicarem, eles deixam de ser família, consequentemente deixam de ser comunidade. As diferenças vêm e eles se espalham a partir das diferenças. Aí, irmãos, qual é o conflito que acontece na família de Jacó? Um conflito familiar, certo? Sim ou não? Os irmãos de José o vendem. Aí o que acontece em Gênesis capítulo 50? Você precisa entender isso. Senão você não entende o reino. O reino, na verdade, é um convite de Deus para nos tornarmos a sua família.
Você é filho de um reino. Se você não entende isso, você também não consegue viver sobre o regime da graça. Aí, Deus então estabelece conserto entre José e os seus irmãos. A Bíblia mostra ali as pessoas indo para o Egito com as suas famílias, aquela geração morre. O rei de Israel tortura quem? Os pais, para fazê-los o quê? Enjeitar os seus filhos. Eles eram mais numerosos, mais poderosos do que o Egito. Mas quando eles deixaram de ser família, eles perderam a força. Porque eles deixaram de ser a comunidade de Deus. Deus restaura isso, Deus estabelece uma aliança com o povo, dizendo: olha, honra o teu pai e a tua mãe, e aí o Senhor prolonga os teus dias na terra. O povo então perde esse prisma. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus refaz esse convite: olha, a terra que eu vou dar para vocês, vocês precisam inculcar essa palavra nos filhos de vocês. Andando pelo caminho, sentado à mesa, em todos os lugares, vocês precisam inculcar essa palavra. Vocês vão colocar essa palavra nos umbrais das portas. O seu lar precisa mostrar que você é uma família que Deus pode governar nela. Por isso que Josué rejeita toda a proposta e diz: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós entendemos o convite de Deus. Então, irmãos, por isso o diabo tenta atacar os seus filhos, por isso o diabo tenta atacar o seu casamento, por isso o diabo introduziu a ideia do divórcio, por isso o diabo introduziu tantas ideias a nós, que não correspondem ao projeto original de Deus, à origem. Então, irmãos, a partir daí, o homem rejeitando essa proposta novamente, Juízes 2:10, o que acontece? O povo de Israel tinha a terra que manava leite e mel. Deixa eu tentar contextualizar. Os filhos deles estavam nas melhores faculdades. As igrejas deles tinham os melhores instrumentos. O culto era filmado, transmitido pelo celular, era tudo top. Mas os filhos deles não conheciam a Deus, porque eles deixaram de ser família. Eles se transformaram novamente em operários, lutando por uma terra, lutando por algo que não era o plano de Deus. Inculca essa palavra nos teus filhos. Por meio disso, eu quero trazer um encargo sobre você e quem vai nos assistir. Olha bem para mim aqui. Vira essa câmera para cá, bro. Para você e para quem vai nos assistir. O sangue do seu filho não vai ser requerido sobre o líder de adolescentes, sobre o pastor da tua igreja, mas sobre as suas mãos, pai e mãe. Deus não vai julgar outra pessoa pelo destino dos seus filhos. Ele vai julgar você, pai e mãe. Você que está aqui, que é mais novo, talvez o seu pai e a sua mãe não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra como essa quando eles tinham a sua idade, é ou não é? Você é responsável pelos seus filhos. É bom que você seja um pastor, é bom que você seja, mas se você quer expressar o reino de Deus, seja marido de uma só mulher. E seja pai dos seus filhos. Você vai expressar a natureza de Deus. Se nós não percebermos que Deus quer restaurar, deixa eu terminar essa parte agora, lendo um texto para você, e depois a gente vai entrar nesse personagem. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. Quantos estão aqui, irmão, e estão assim, entendendo a seriedade de tudo isso? Diga amém. Você tem uma página branca na sua Bíblia, que separa a nova aliança, a antiga aliança da nova aliança, certo? O Velho Testamento do Novo Testamento. Tem ou não tem? Você tem uma página em branco aí. O que quer dizer essa página em branco? Quem pode me dizer? Por favor, me diga, irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, me digas. O tempo de silêncio. Existe um termo bem bacana, usado, bem comum, até nas escolas dominicais se usa muito. Período interbíblico. Diga, período interbíblico. Então é um nome simples que você pode anotar. Essa página em branco significa o período interbíblico. O que acontece no período interbíblico? Você precisa olhar para mim, porque esse é o último texto que a gente vai ler antes de um intervalo.
olhar para a tua palavra e se concentrar muito aqui. Às vezes a gente pede para olhar para mim, é só para você se concentrar, tá certo? Porque é muita coisa para a gente tentar comprimir em uma aula só. Então a gente fica tentando, naquela adrenalina, para tentar ser claro, ser sucinto ao máximo. Você tem uma página em branco, sabe o que quer dizer ela? Que durante quase 400 anos, Deus não se relacionou com o povo de forma profética. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se perde, certo? O povo se perde. Quando não há a voz de Deus, quando não há a manifestação de Deus, o povo se perde. Só que antes que esse período venha, antes que esse período de silêncio venha, Deus profetiza. Diga, Deus é profético. Sabe o que quer dizer profecia? Proatividade. Deus é proativo. Deus anuncia algo antes que esse algo venha, para que nós nos preparemos, nos adequemos a esse tempo, aquilo que vai vir. Então, antes que Deus anunciasse, ou melhor, antes que esse período de trevas viesse, que é considerado o período de trevas, onde Deus não se relacionou com o povo. Imagina, irmão, se não havendo profecia, o povo se corrompe. Imagina um povo sem ouvir Deus durante quase 400 anos. 400 anos, biblicamente, é o tempo da iniquidade. Por isso, algumas civilizações foram varridas da história, porque é o ciclo da iniquidade. Se completa o ciclo da iniquidade. 400 anos. O juízo de Deus com Israel foi não se relacionar profeticamente com Israel, durante quase 400 anos. Imagina como é que ficou esse povo, meu brother. Mas olha o que Deus profetiza, porque depois dos quase 400 anos de silêncio, quem viria encerrar esse silêncio? A história do Novo Testamento narra a trajetória de quem? De Jesus, a partir de João Batista. Mas narrava quem? Jesus. Todo o Velho Testamento, as pessoas se salvavam como? Acreditando em um Jesus que viria. A partir do Novo Testamento, a nossa salvação é baseada num Jesus que veio, que existiu, que respirou como nós. Então Deus encerraria esse tempo de silêncio enviando Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Mas olha só como a terra seria preparada para a vinda desse ser sensacional. Olha só. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe escrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta. Sabe quem é o profeta Elias? João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só qual o propósito da vinda desse profeta e como ele reorganizaria a terra. Ele converterá o coração dos e o coração dos filhos aos seus, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É muito doido isso, irmãos. Deus reorganizaria a terra, reorganizando as famílias. Deus prepararia um ambiente para o Messias, dando uma missão a João, que era preparar as famílias para que isso acontecesse, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Amém? Vamos orar, a gente volta já já. Senhor, que isso fique claro aos meus irmãos, que o seu entendimento nos alcance, que nós possamos compreender o seu reino, Deus, a partir de tudo isso que o Senhor está nos trazendo, da grandeza da tua revelação. Nós não queremos fazer teologia a partir da intenção, nós queremos fazer teologia com revelação, Deus. Nós queremos que o Senhor revele as nossas ações, nós queremos que o Senhor nos descortine coisas que estavam obscuras para nós, que estavam, Pai, na nossa frente, mas nós não percebíamos, Deus. Senhor, faz a tua luz brilhar sobre nós, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria que nesse instante agora você pegasse uma oferta, amém? Você pegasse a sua oferta, você se preparasse para esse momento. Nós, quando começamos aqui, nós não quisemos cobrar para que você pudesse receber esse ensino. Embora para nós estudarmos em um seminário, a gente paga, tá, irmão? Tá bom? A gente paga, e não paga barato. E a gente tem que ficar lá um bom tempo sem trabalhar e pagando para poder estudar de manhã, tarde e noite.
Então a gente estipulou uma oferta para que você deixasse essa oferta. A gente precisa que você seja generoso e que você se prepare, se programe para esse dia, porque isso nos ajuda a não ser pesado para a igreja, isso nos ajuda a continuar abençoando a sua vida, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então nós não queremos persuadir e trazer nenhum peso sobre você, mas eu queria que você se programasse, para que você fizesse uma oferta nesse dia, para que nós pudéssemos custear. Você vai receber um DVD barato, a preço de custo, talvez todo o kit vai sair muito baratinho para você, muito barato, o preço que a gente custear lá vai sair para você que está assistindo às aulas sempre, você que tem todas as presenças na aula, mas para isso a gente precisa alocar equipamento, se deslocar de um lugar para outro, então a gente precisa que você seja fiel e generoso nesse momento, amém, irmãos? Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade de tocar nesse assunto, mas nós precisamos tocar, para que você realmente entenda que existe um preço a ser pago, amém? Nós não pagamos o ingresso, nós pagamos o preço. Então eu queria que você viesse aqui à frente e ofertasse, e depois disso a gente vai fazer uma pausa de pelo menos 15 minutos, e depois a gente volta para fechar esse assunto. Traga a sua oferta aqui em nome de Jesus, venha com alegria aqui, ofertar na casa de Deus.